Você pode estar se perguntando de qual empresa que ela está falando. Que empresa que é essa? Eu estou falando da Progeporan. Ô, Otávio, por que que você decidiu seguir esse caminho no agronegócio? Se estou falando o termo correto, é isso mesmo? Sim, o agro, ele está no meu sangue, desde quando eu nasci. Eu já tinha na cabeça que eu gostaria de fazer ou fazer veterinária ou fazer agronomia. Como que você se tornou sócio proprietário da Progeporan? A nossa trajetória, eu cheguei para trabalhar aqui em Itaporã com um desafio. E nós tomamos ali uma decisão, eu e o Rubens, de abrir a Progeporã. Quando eu voltasse, a gente abriria a Progeporã. Vocês, quando a Progeporan nasce, vocês dois se demitiram Da Empire. Teve que ter muita coragem, né? Eram dois Exatamente. funcionários públicos, abrir mão, né? Nós era tão bons funcionários da Empire que ela nos deu uma licença, tem remuneração por 1 ano. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hora Mais com Lourdes Estrosiato. Eu estou chegando até você porque nós temos um patrocinador oficial, Móveis Plaza, tudo para o seu lar. E sempre nós dizemos que todas as quarta-feiras nós trazemos um convidado, uma convidada, para que conte sua trajetória de vida, profissional e familiar, porque nós sabemos que sempre vai impactar a sua vida, vai te inspirar. Estamos entrando no quadro Vozes de Sabedoria. E o convidado de hoje, olha para você, é um convidado muito especial. Ele é sócio proprietário e diretor técnico de uma empresa aqui em Itaporã, que se destaca como parceira no campo e nos negócios e que também, olha o detalhe, patrocina esse podcast. Ele é casado, já estou dando uma dica, ele é casado com a Márcia Regina, pai do Fabrício e do Caio, que os dois são engenheiros agrônomos. Já é avô, é bastante jovem, mas é avô. Avô da Heloísa, do Miguel, e tem mais um a caminho, que é o Rafael. Ele mora aqui em Itaporã há mais de 43 anos. Você pode estar se perguntando de qual empresa que ela está falando, que empresa que é essa? Então, essa empresa, ela tem uma atuação que abrange, escute, sustentabilidade, tecnologia, inovação, consultoria agropecuária, laudos de avaliação, projetos de custeio e investimentos. Também topografia e licenças ambientais, além da agricultura de precisão. Eu estou falando da Progeporan, que se consolidou como referência nesse setor. E nesta entrevista, ou melhor, neste bate-papo que nós vamos ter, nós vamos explorar tanto a trajetória pessoal e empreendedora, agora eu vou dizer o nome de quem eu estou falando, do Otávio. Ele é sócio proprietário e diretor técnico da Progeporan. Otávio, seja muito bem-vindo. Eu te agradeço imensamente pelo seu sim de estar aqui nesse bate-papo conosco e também o seu sim a sua empresa ser patrocinadora desse podcast. Seja bem-vindo. Bom dia, Lourdes. Eu agradeço o convite, né? Em nome da Progeporan, do meu sócio, proprietário também, o Rubens Ortega Lopes, né? Pelos nossos 39 anos já de Progeporan, né? Opa! E eu agradeço imensamente e também parabenizar vocês
pelo programas que vocês estão conduzindo de multiplicar informações, né, que são bastante precisas para o nosso município e para que todo mundo saiba o que está acontecendo dentro do nosso município, o que as nossas empresas têm a oferecer e o que elas sabem fazer. Isso é muito importante. E é importante, é o objetivo mesmo. E, Otávio, todos os nossos convidados, a gente dá um mimo, né, para lembrar que esteve aqui conosco. E o mimo está aí na sua frente, que é essa caneca que traz o logo do Ora Mais. Eu agradeço, tá, imensamente. Eu vou guardar com bastante carinho, tá? Que bom. E ela será bem-vinda na minha sala e na minha mesa aqui. Será um instrumento de trabalho para mim. Opa, aí a gente já fica feliz. E a caneca, essa que a gente oferece a nossos convidados, é também do nosso patrocinador, a Capricho Personalizados. A Capricho, ela é fabricante de peças em acrílico, faz personalizações em diversos materiais e também impressões a laser. Capricho personalizado, criatividade, qualidade e inovação. Otávio, nós sabemos que tudo tem um ponto de partida. A sua posição hoje de destaque, você enquanto pessoa, empreendedor e também a Projeporã. E tudo isso é fruto de escolhas que se faz, né, no decorrer da vida. Então, nós vamos começar dando um enfoque na sua vida pessoal. Qual é a sua formação e como ela influenciou na sua trajetória na Projeporã? Tá. A minha formação, eu sou engenheiro agrônomo, né? Eu sou formado em 1981, tá? Na Unipinhal, São Paulo, tá? Mas antes eu sou formado também técnico agropecuária, né, e formado em 1977 em técnico agropecuário. Tem duas formações, né? Sim. Eu tenho pós-graduação em irrigação e drenagem, né? Opa. E também especialização em arroz irrigado, tá? Então, e tenho também especialização em fertilidade de solo. É uma formação em tudo está ligado no ramo que está aí. Um resumo do meu currículo. Eu imagino que seja um resumo mesmo, diante da sua trajetória, né? Otávio, por que você decidiu seguir esse caminho no agronegócio? Se estou falando o termo correto, é isso mesmo? Sim. O agro, ele está no meu sangue, desde quando eu nasci. Olha que lindo. Tá? Meus pais, quando eu nasci, meu pai já militava o agro, né? Meu pai era um nordestino que veio para São Paulo e ele veio trabalhar com lavouras de algodão. Então tá aí dentro. E depois ele veio administrar uma fazenda aqui no antigo Mato Grosso, na região de Três Lagoas, e conheceu minha mãe, casou, e eu nasci, e aí ele voltou para Pompeia, São Paulo, e onde foi administrar uma fazenda de 1 milhão de pés de café. Nossa, 1 milhão de pés de café. E ali nós fomos convivendo, ali eu com 6 meses de idade, e saímos dessa fazenda, eu com 12 anos. Né? E ali fomos despertando, e ali eu já tinha na cabeça que eu gostaria de fazer ou fazer veterinária ou fazer agronomia, né? Uhum. E aí fui fazendo os cursos ginasial e depois fui fazer colégio agrícola, depois voltei, fui fazer agronomia e continuei dentro do agro. E depois vim para Itaporã, trabalhar na Empaer e no qual depois fundamos a Projeporã, então, no qual nós estamos aqui até hoje, em Itaporã, há mais de 43 anos, militando dentro do agronegócio. Então, eu poderia perguntar para você, quais valores que você aprendeu em sua vivência no campo, lá, desde criança, porque você falou, nasceu lá,
e que você carrega até hoje, Otávio? O que nós carregamos até hoje, que nós temos que valorizar o quê? O homem do campo, nós temos que aumentar o que é? Os valores de produtividade, nós temos que estar os bons costumes de lá do campo que nós torcemos. Tá? Isso é muito importante. Alavancar o agronegócio, multiplicar a comida, multiplicar o valor financeiro, tecnologia, transferência de tecnologia. Isso sempre nós temos em mente, assim, como técnico, como ser humano e como família. Sempre se engloba tudo isso aí. Gente, isso é muito lindo. Eu tenho que falar para você que está nos seguindo. Olha o que ele traz. É de berço, poderemos assim dizer, sim, né? Nasceu, ele falou uma coisa tão linda, né? Nasci no campo, né? Ali, desde, eu diria até do ventre, né? O pai já militava nessa área. Otávio, existe alguém que serviu como referência na sua vida e nos seus negócios? Meu pai. Minha mãe veio do berço. São pessoas que soube guiar a gente e dizer assim, você tem que fazer isso, o valor, dar valor nas coisas que você tem, a prezar aquilo que você tem, a honestidade que você tem que ter, saber valorizar as pessoas, tá? E a amizade que você tem com as pessoas. Sim. Então, e ter, além de tudo, a humildade com as pessoas. Tá? Isso é importante, isso aí. E você transferir isso para os seus filhos e para os seus netos. E a amizade que você tem que ter em rol com as pessoas. Hoje aqui dentro de Itaporã mesmo, tem pessoas que às vezes eu tenho mais convivência como meus amigos, como às vezes eu não tenho com meus irmãos. É que você está aqui. Está aqui. Gente. Então, isso é importante. Eu vejo assim, são situações que você tem que ter em mãos para você poder alavancar a tua vida. Você não pode reclamar da tua vida. Você tem que ter sempre situações, você tem que ter uma carta sempre na manga para você também sempre falar assim, olha, você tem que ter condições de falar assim, ó, meu Deus, eu tenho coisa, eu tenho saúde, eu tenho condições boas para mim trabalhar, tem tudo. Você tem uma ideia, 4 anos atrás eu tive um acidente grave. Gravíssimo. E eu agradeço a Deus por ter me dado uma segunda chance. Então, quer dizer, para mim fazer uma retrospectiva e para mim tocar a minha vida adiante. Tá? E o que é? Eu fazer o que agora para frente? O que? Uma sucessão familiar e tudo. E ter uma família maravilhosa, uma esposa maravilhosa que sempre está ali me apoiando e tudo. Então, os filhos são também, então, quer dizer... É um conjunto. Junto. Eu tenho ali meu sócio, que é uma família, a família dos meus sócios, os filhos dos meus sócios, que eu tenho como se fossem meus filhos também. Sim. E eles têm, vice-versa também, eles têm uma consideração também muito grande comigo e eu com eles também. Gente, eu preciso falar com você que está nos seguindo. Eu fiz a pergunta se ele tinha alguém como, assim, de referência. Ele, de pronto, ele respondeu, meu pai, minha mãe. Você que está nos seguindo, pai e mãe, olha o exemplo. Você é referência, você é parâmetro. E por isso, Otávio, nos alegra quando a gente traz um convidado que a gente sabe que tem pontos que vai servir para aqueles que estão nos seguindo. Então eu te pergunto, agora, diante de tudo que você colocou, sua família, seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, fazer sucessão, isso é interessante, apontar caminhos. E eu te pergunto, como que você se tornou sócio proprietário da Projeporã? Poderia compartilhar alguns desafios nessa trajetória? Sim. A nossa trajetória, eu cheguei para trabalhar aqui em Itaporã com um desafio. Trabalhar na Empaer, no Provider Nacional,
que é um programa de utilização de várzea de uma forma racional, com as culturas de arroz e irrigado. Tá? E nós trabalhamos numa equipe, e era uma equipe de assistência técnica e extensão rural, no qual trabalhava o Rubens, a Inês, o Gilbertinho, a Márcia que trabalhava, a Rosita e mais outras pessoas. E trabalhava eu, o Alcides e o Luiz Henrique, nós trabalhávamos só com várzea. E nós, nesse período, a Empaer, nós tornamos ali aquele escritório uma família. Uma família. E nós tínhamos um planejamento e tinha que ser cumprido. E por incrível que pareça, com 2 anos e meio, nós éramos referência no estado de Itaporã, com 45% das metas do estado estava aqui em Itaporã. Olha! Então, aí houve um destaque, né? Um destaque do estado, era referência. E ali, eu e o Rubens, nós sempre tínhamos um bom relacionamento ali, tudo. Chegou um momento, 3 anos depois, nos ofereceram um convênio do Banco do Brasil, que era a coisa mais difícil, e nós tomamos ali uma decisão, eu e o Rubens, de abrir a Projeporã. Olha! Ali a sociedade, e chegou também um momento de eu tomar uma decisão de eu fazer a minha especialização em irrigação e drenagem em lavras. E combinamos o seguinte, quando eu voltasse, a gente abriria a Projeporã. Só que aconteceu que o Rubens abriu a Projeporã antes. Foi antes. Antes. E aí, ele abriu a Projeporã antes, ele saiu da Empaer e abriu a Projeporã, e nós... quando eu voltei da especialização, começamos a trabalhar juntos. E é uma sociedade que já tem aí 39 anos juntos, e juntos lá nós trabalhávamos juntos na Empaer. E é uma sociedade que nós nunca discutimos, nunca brigamos, e sempre é um denominador comum. As decisões, por mais que nós erramos, sempre nós acertamos juntos e erramos juntos. Erra junto também. Erramos juntos. Então, muitas vezes as decisões nós tomamos de uma forma conjunta. Tá? Otávio, e daí vocês, quando a Projeporã nasce, vocês dois se demitiram da Empaer. Teve que ter muita coragem, né? Eram 2 funcionários públicos, abrir mão, né? Nós éramos tão bons funcionários da Empaer que ela nos deu uma licença, tem remuneração por 1 ano, para mim e para ele. Para vocês experimentarem. Experimentar. Se não desse certo, voltaria novamente. No emprego. O emprego. Olha você que está aí, né? Olha a situação, decisão às vezes impactante que tem que tomar na rede. Eles eram funcionários públicos, tomam decisão. Aí vem um detalhe, eram bons profissionais. A empresa oferece 1 ano de experiência para eles no empreendimento, se não der certo, volta. E não voltaram, ainda está aí 39 anos, né? E tanto é, Lourdes, que a gente... nós contactamos aquela carteira de cliente que nós atendimos lá na Empaer, foram junto conosco. Nós não tomamos da Empaer. Eles foram junto. De livre e espontânea vontade. Imagina. Isso é importante, né? Aí, e teve alguns que nós não convidamos, foram lá e falaram, vocês não convidaram, mas eu vim. Então, é emocionante. Sentimos até... lisonjeado ao mesmo tempo chateado, porque... Foi uma falha. Não convidarmos aqueles produtores, né? Uhum. Tivemos fases difíceis, né? Que era eu e ele para trabalhar. Tinha dia que nós trabalhávamos até 3 horas da manhã. Para poder dar conta, né? Da demanda. Serviço. Foram com uma carteira já formada. Domingo, e até hoje nós trabalhamos. Graças a Deus. E tudo. Tá. Otávio, agora vamos voltar a olhar para a própria Projeporã, uma empresa que desde a fundação vem se reinventando, a gente vê o crescimento em todas as partes e evoluindo. E nós vemos que sempre com a missão de dar uma melhor parceria no agronegócio, na estratégia de campo, né?
Quais serviços e áreas de atuação a empresa oferece e como se posiciona como parceira estratégica, né, aos produtores? A Progeporã, hoje ela oferece, trabalha especificamente com projetos de custeio agropecuário, né? Nós temos como parceiros projetos de suinocultura, avicultura, de investimentos. Nós temos parceiros hoje, a JBS, a Cooperativa Alfa, né? Nós temos parceiros, a AgroSolo, que é vinculada junto conosco na agricultura de precisão, né? Nós trabalhamos com projetos ambientais, trabalhamos com topografia para fins rurais e urbanos, né? Nós trabalhamos hoje com aplicações de defensivos legalizadas com drones, né? Para atender principalmente esses produtores, principalmente de área de arroz irrigado, e no geral também das outras áreas. A gente tem investido nessas performances de tecnologia, né? E no geral, e também dentro de um projeto de consultoria agropecuária também. Uma curiosidade minha, aqui na nossa região ainda tem bastante plantio de arroz aqui? Tem ainda. Hoje nós tínhamos aqui uma área, algo em torno de 6, 7 mil hectares. Hoje está restrita, está voltando novamente em torno de 1.200, 1.300 hectares já. Eu até te perguntei, porque quando eu já trabalhei em Carumbé, eu lembro que ali antes de São Domingo tinha, né, uma área de plantio, e hoje não tem mais ali, né? E depois a gente não andou tanto no campo e me veio essa curiosidade agora. A gente tivemos problemas gravíssimos de plantas daninhas. Então, qual que é o melhor controle? É fazer rotação de cultura, principalmente com soja. Tá? E o preço do arroz na época ele estava muito baixo e a soja estava mais alta. Então, e as nossas várzeas tem uma viabilidade muito grande para plantio de soja. Olha que interessante. E a rentabilidade era muito, muito melhor que no arroz. Então, os produtores veio plantando soja, tendo a rentabilidade. Com a grande frequência de soja, agora está voltando o arroz. E com os novos cultivares de arroz, a produtividade que antes nós produzimos 90 a 100 sacos por hectare de arroz verde, hoje nós estamos produzindo 150, 170, 180 sacos por hectare. Então, melhorou a rentabilidade, rendimento, tudo. Então, agora está voltando a cultura novamente. Só que nós estamos com um agravante agora. Devido a essa seca que vem aí, os mananciais de água, eles estão deficitários. E o arroz irrigado depende estritamente de água, dos mananciais de água, de rios e tudo. Aí então eu vejo a nossa conversa hoje também um detalhe, para nós nos preocuparmos, né, com a água. Otávio, quando você olha, né, a Progeporã que é hoje, de tudo que passou essa trajetória, tudo começou e você compara com o que se tornou hoje. O que mais te surpreende nessa trajetória, lá do início e como está hoje? O que surpreende hoje é que quando nós começamos a Progeporã, nós convivíamos dentro de uma sala, eu, o Rubens e um secretário. Tá? E hoje, nós convivemos a Progeporã hoje, ela dentro de um ambiente, tá, de quase 200 metros quadrados, cada um acomodado dentro da sua sala, tá, e que agrega 15 funcionários. Nossa, isso então, é maravilhoso. E que cada um com as suas qualificações. Tá? Então isso é importante. Só de você ver, e que nós demoramos 33 anos para abrir uma filial que é em Sidrolândia. Tem uma filial, olha, novidade para nós aí, olha. Então, que lá trabalha especificamente só com projetos de investimento. Lá nós atendemos as duas empresas, a Cooperativa Alfa e a JBS, com projetos
de aves e suínos. Olha aí, gente, uma novidade para nós aqui. A nossa Projeporã hoje já não está só entre nós, né? Progrediu. E o interessante de saber, hoje, a qualificação dos profissionais, e eu estive lá esses dias e vi, tão bom, né? Dar um atendimento e também a qualidade ali para os seus colaboradores dentro daquele ambiente é muito bom. Pude observar, Otávio. E a reciclagem também de cada um deles são feitas constantemente. Tá? Isso é importante. Otávio, teve algum momento em que você pensou em desistir? E se caso desistiu, o que te fez permanecer? Olha, Lourdes, eu jamais eu pensei em desistir em nada. Que bom. É um dos pontos que na minha educação que eu sempre tive, meus pais sempre falavam comigo, para nós filhos, meus irmãos, tudo, minha mãe, principalmente minha mãe, ela sempre falava para nada desistir, sempre existe o norte, sempre você tem que buscar alguma coisa, por mais difícil que seja, você não pode jogar a toalha. Olha, e eu isso falo para meus filhos. Muitas vezes meus filhos com aquela dificuldade e tudo, de maneira nenhuma. Até meus funcionários, que eu não chamo de funcionários, chamo meus parceiros. Ótimo. Eu falo para eles, sempre existe uma solução. E nós, dentro da Projeporã, com todas as dificuldades que nós tivemos, sempre tinha um norte e sempre tinha uma luz para a gente ir buscar. E sempre tinha uma solução. E nós, dentro da Projeporã, nós técnicos, nós temos que ter soluções para problemas. Não é sempre isso. E nunca você tem que desistir. Você não pode desistir. Até uma planta que você tem lá no campo, ela tem um problema, você tem que resolver o problema dela. Não é para deixar ela morrer. Não podemos deixar ela morrer. Até um animal, mesma coisa. Tá? E que dentro da nossa área de agronomia, uma área tão ampla, que você tem que ter soluções para tudo. Até uma senhora que a gente vai lá visitar na casa, tá? Você tem que ter solução para tudo. Até eu que trabalhei e trabalho até hoje com extensão rural, sim, até no convívio familiar daquele produtor que você está visitando, você está observando que está acontecendo alguma coisa. E ali pode influenciar. E você pode trazer soluções. Isso é maravilhoso. Tá? Você tem uma ideia? Eu vou te contar uma história aqui. Sim. Eu fui visitar um produtor, e lá tinha um casal com um neto. Tá? E lá tinha uma criança com autista. E a gente, e eu fiquei olhando, ela perguntou para mim, ela era uma pedagoga, perguntou o que eu estava observando. E eu ali começamos a trocar ideia, e ela disse para mim, olha, por que você se interessou? Eu comecei a conversar, falei, mas você entende do assunto? Eu entendo um pouco, mas entendo. Então a gente começou a conversar e foi ali um momento de a gente poder conversar, trocar ideia e ela tomar uma decisões. Então, quer dizer, veja bem, não é só agronomia, outras coisas que a gente foi tratar de outros assuntos. E chegou. Então, isso é interessante, né? A Projeporã, ela vai além do agro, especificamente falando de planta ou animais, né? Mas o ser humano, né? É um planejamento. E você falou um pouquinho, mas poderia nos atualizar mais quantos sócios a Projeporã tem? E você falou que não fala funcionário, mas colaboradores hoje. E o que impacta dentro da nossa sociedade aqui em Itaporã, Otávio? Hoje nós temos 15 colaboradores hoje. Né? 15. E fora os outros que agregam como as parcerias, né? As parcerias, né? Interessante. Tá. E sócio é só você e o Otávio ou tem mais? Só eu e o Rubens. É o Rubens, você que é o Otávio. Eu já uma confusão. Muitas vezes chamo eu de Rubens
E o Rubens de Otávio, muitas vezes. É verdade, mas aí a gente observa o tanto que vocês estão em comunhão que a gente já até troca os Até nomes. os filhos, muitas vezes, confundem. Tá? Olha aí. Otávio, alguns conselhos para os empreendedores, eu vou perguntar para você. Porque o cenário é sempre muito dinâmico, é sempre repleto de desafios, né? E o setor agropecuário exige visão, né? Exige inovação e também preparo constante. E quais são as competências que você considera essenciais para alguém que deseja empreender no agronegócio? Primeira coisa, a pessoa tem que ter dom para aquilo que vai fazer. Tem que gostar daquilo que vai fazer. Segundo, tem que ter planejamento. Planejamento. Tem que ter planejamento. Ele tem que saber administrar o seu negócio. Tá? E outra coisa, ele tem que ter competência para fazer aquilo que ele está se propondo a fazer. E outra coisa, para ele aumentar o seu negócio ou conduzir o seu negócio, ele tem que ter uma consultoria para poder alavancar o seu negócio. Olha bem, não é de qualquer jeito, então. Com o nível de tecnologia que tem em mãos hoje, não é só chegar, ou seja, pegar uma semente de soja, plantar e olhar e falar, eu vou colher. Não. Tem várias evoluções que você pode tirar proveito de diversas situações. Então, Otávio, eu diria assim, não é qualquer hora, de qualquer jeito indo, né? Hoje, por exemplo, nós temos aqui a Projeporã, por exemplo, nós temos uma missão, nós temos uma visão, então, a ser trilhada. Então, qualquer pessoa que quer entrar num empreendimento, ele tem que ter uma missão, ele tem que ter uma visão daquele negócio que ele está se propondo a fazer. E isso ele pode procurar a Projeporã para uma consultoria. Sim. Né, que tá ali, pessoas especializadas que vai dar, seu pai dizia, sua mãe, vai dar um norte. Isso. Por exemplo, nós, além de nós, da Projeporã, nós trabalhamos, por exemplo, com projetos de grandes envergaduras. Por exemplo, suinocultura, avicultura, projetos de irrigação, com alta tecnologia, principalmente irrigação subterrâneas. Então, quer dizer, você tem que tirar o máximo dessas atividades. Para você ter rendimentos o máximo. Otávio, então eu poderia dizer assim, de que maneira a tecnologia ela pode ser ainda um aliado estratégico no planejamento? Essa tecnologia, isso vocês também podem informar. Sim, hoje, num apertar uma tecla hoje, de um computador hoje, você tem N gamas de direcionamento de tecnologias para você. Você hoje, por exemplo, numa recomendação que você pode fazer, você pode, de uma cultura, de um planejamento ali estrutural dentro da propriedade, você pode estar mudando a vida daquele empreendedor, daquele empreendimento que está se propondo a fazer. E porque, de repente, às vezes a pessoa tem um terreno, tem uma coisa, mas ele não sabe alavancar, né? Não sabe o que de tecnologia, do que um profissional pode orientar, não é? Então, por mais que ele tenha toda a bagagem, mas você pode ajudar naquele gerenciamento de qual ele está se propondo dentro da sua propriedade. Que coisa linda. Otávio, nós sabemos, né, até agora há pouco a gente conversando, as condições climáticas, né, ao longo do nosso tempo, de períodos, existe período de seca, de chuvas excessivas, falta delas, e que a gente sabe que pode assim, impactar no agronegócio. E hoje, a Projeporã oferece alguma solução para lidar com essas eventualidades? E como o produtor rural pode contornar esses desafios, Otávio? Seca, chuva, o que a Projeporã ajuda nesse sentido? Bom,
Tecnologias para a gente contornar isso aí, nós temos. Hoje nós temos aqui. Nós podemos proporcionar um aprofundamento de raiz para a planta. Nós podemos alongar o estresse hídrico dessa planta, tudo. Mas só que nós podemos proporcionar até através de um plantio direto na palha, melhor condições para essa planta, tudo. Hoje nós já temos pesquisas hoje de materiais, de tanto soja, milho, outras plantas. Nós temos hoje rotação de culturas que nós podemos oferecer. Nós podemos fazer N dessas coisas. Nossa, eu estou impactado com tudo isso que você falou. Então, só que as condições climáticas, as diversas dos últimos anos, que a gente vemos pegando aí nos últimos 30 anos, 10 anos, e vendo, está impactando muito. E isso aí, a gente temos que, a pesquisa agropecuária, ela que tem nos dar essa ferramenta pequena. Nós precisamos de ter ferramentas de plantas resistentes, nós precisamos ter novas tecnologias, e isso aí é a médio e longo prazo, não é a curto prazo. Isso aí nós temos que conviver. E o clima, ele tem que voltar. Tá? Isso aí, os fenômenos, Lanina, El Nino, isso aí, eles estão mudando com frequência. Então, isso aí tem pegado nós, principalmente nessa região nossa aqui, que é uma região de transição climática, que pega muito característica, um corredor que pega aqui do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, pega o Rio Grande do Sul. Então, sempre está acontecendo isso aí. E nos últimos 3 anos, está pegando nós, vamos dizer assim, de calça curta. Tá? Então, isso aí tem nos causado muito transtorno. E agora, ele nos está causando 3 anos seguidos. E isso está ocasionando o quê? Descapitalização do produtor. Nossa. E isso é pior. Então, nós temos que... Aí que entram os órgãos governamentais para que amenize um pouco para esse produtor, se desesperar. Tentar estabilizar ele e tentar recuperar ele. Então, tem que ser medidas governamentais, tá? E tentar, ou seja, são parâmetros a médio a longo prazo, para ele poder retornar ao processo produtivo e estabilizar. Mas essa questão climática é muito assim, ela é um período assim, de recuperação lenta. Níveis freáticos, coisa aí é lento também. Então, isso é muito preocupante. Isso aí, quem nos vai dizer isso aí, são pesquisas agropecuárias que vai nos dizer aí para frente e o que está vendo aí para frente. Otávio, eu fiquei ouvindo você falar aí e fiquei aqui pensando, mas eu pensei assim, um agricultor de repente que perdeu ali e de repente fazer um negócio mal feito ou querer dispor da sua propriedade, eu diria assim, é melhor procurar vocês, que vai dar um norte, como foi dito, né, pelo seu pai, não é? E não ele tomar uma decisão, mesmo que a gente não vai plantar, seria o caso de procurar, não é? Sim, a maioria dos produtores hoje já procuram. Hoje, a maioria dos produtores, eu vou dizer assim, eles já estão tecnificados hoje. Pode ser o mínimo, mas estão. Tá? A grande preocupação nossa hoje é que nós temos que ter mais sólido hoje, em termos de política governamental, a questão do seguro agrícola. Olha aí. Esse sim, que ele pode evitar essas catástrofes. Olha, então a questão política hoje não pode ser só aqui embaixo, né? Tem que aqui eu não estou falando do governo do A, governo B, do governo C. Entendi. Isso é uma questão política
vamos dizer assim, política pública. O seguro agrícola, ele é uma peça fundamental de sustentável nesses momentos cruciais que nós estamos passando. Isso é importante. Ele vai solucionar? Não, mas a curto prazo, sim. Ameniza ali Ameniza aqui para poder ajustar até haver novas tomadas de decisões. Isso é importante. Você que está nos acompanhando, às vezes passando por uma situação dessa, né, de falta de chuva ou excessivo, não se desespere, ó, nós temos a Progeporã que pode estar ajudando você. E eu sempre peço, ninguém hoje anda e cresce sozinho. A gente sempre precisa de parcerias para ajudar a alavancar o que nós queremos em novos lugares, e a Progeporã oferece isso. Então eu pergunto para você, Otávio, qual é a relevância das parcerias no agronegócio e quais estratégias você recomenda para assim ser desenvolvida de forma eficaz? Olha, as parcerias que nós temos que ter, tem que estar bem unidos, tá? Produtores, atrelado com a pesquisa, o governo tem que estar atrelado com os produtores, tem que ter uma política agrícola sólida, tá? Quando eu falo política agrícola, não é só crédito rural, mas política agrícola sustentável, você produzir, você ter condições, não dizer o seguinte: o preço de commodity está lá alto, isso aqui a inflação está determinando a inflação. Não. Então, você tem que ter uma política agrícola determinante. Isso aí é importante, em busca de novas parcerias, tá? Tanto de mercado interno, mercado externo, isso aí tem que ter. Não adianta querer... sozinho não vai, não adianta. Vai, tem que ter parcerias. Então tem que ter as entidades de produtores, que seja aqui a ProSoja, as nossas federações que estão empenhadas, tudo, com os governos estaduais, governos federais e tudo, e tem que agregar tudo, e nós temos que falar a mesma língua. Isso aí é importante. E essa união, que nem você estava falando, que tem as federações, aqui local nós temos os sindicatos também que ajudam, né? Isso, aqui nós temos sindicatos rurais, nós somos filiados à Federação de Agricultura do Estado, né? Nós temos aqui a Associação dos Produtores de Soja, né? E outras associações. Os suínos. Nós temos aqui na Associação dos Produtores de Suínos, no estado, que é muito forte também. Nós temos a Associação do Novilho Precoce, e aí vai outras associações, então, que determine agora que esse pool da celulose também no estado, também a cana-de-açúcar também. Então, quer dizer, cada um determinando isso aí, juntando, nós conseguimos dar um norte para a situação. E que também o governo federal também faça parte dele também, agregando tudo a nível de país, né? Porque eu vejo assim, se está todos unidos, né, as associações, todo mundo falando uma língua só, como você Sim. falou, é mais forte para poder, vamos dizer assim, fazer com que os órgãos públicos cumpram o seu papel. Sim. Não é verdade? Nós temos que ter uma política agrícola não imediatista, assim, duradoura, e de que tenha uma visão de futuro. Isso é interessante. Tá? Com um planejamento estratégico. Como você disse agora, não importa A, B, quem está, mas que teria em pequeno, médio e longo prazo, não ter aquele rompimento, não é? Você vê agora, nós temos um desafio grande agora aqui dentro do estado, tá? Que é a zona livre de febre aftosa. Aí, ó. Tá? Isso aí, o que acontece? Vai abrir mercado, tá? De exportação. Então tem que... Tá? Então você pega os grandes frigoríficos, vai exportar carne para fora. Nós de suíno, e não pode ser qualquer carne, né? Nós temos uma responsabilidade, todas as entidades, nós temos uma responsabilidade muito grande.
Você tem uma ideia, a JBS aqui, vizinho Dourado, a partir de maio está batendo 10 mil suínos dia. Nossa. Tá? Itaporã mesmo vai alavancar um monte de empregos. E isso é importante ressaltar. Isso é importante. Então, quer dizer, você tem ideia. E a Projeporã está contribuindo para isso? Tem. Nós estamos aí fazendo projetos projetos de alavancando de suínos, de terminação, de creche, de produção de leitões e tudo, e aí vai. Porque tem que contribuir para essa cadeia. De aves, mesma coisa, está aqui. Vai o frigorífico aqui está ampliando Carapó. Então, quer dizer, uma série de coisas. Nós temos que trazer divisa para o município, alavancar também. Então, são essas situações. Tem que ter o papel nosso, da Projeporã e tudo. Isso me alegra tanto de estar te ouvindo, Otávio, de saber tudo isso. Informações que para mim está sendo... Estou assimilando tudo que você está falando aqui e nossos seguidores também. Você que está nos acompanhando, olha que interessante. De repente a gente passa ali na frente, olha... E ali atrás daquele prédio, tantas pessoas trabalhando e alavancando, como ele colocou agora. Olha tanto de coisas que pode trazer e à medida que vão sendo, vou usar o termo do teu pai, norteado, seguido, orientado, só pode trazer benefícios. E você, todos nós temos que estar junto. Otávio, eu agora gostaria de perguntar para você, te ouvindo, estou encantado com o trabalho. Por que a Projeporã empenhou seu nome e quis patrocinar o nosso podcast? Bom, Lourdes, primeiro, que a Projeporã é bairrista. A gente tem que valorizar o que nós temos em Itaporã, tá? E você se comprometeu de fazer uma coisa séria e divulgar o nome das empresas de Itaporã. O que Itaporã faz? O que tem para oferecer? Sim. É isso aí. Você, no teu ramo de advocacia, você também... O que você pode oferecer no teu ramo de advocacia? É civil, criminal ou qualquer coisa? O que a Projeporã pode oferecer? Olha aí, né? Tá. O que é? Projetos? Topografia? O que os outros patrocinadores podem oferecer? Então, é isso que nós, num primeiro momento, a gente somos bairristas. Sim. Tá? Nós temos que valorizar o que nós temos em Itaporã. E isso que nós vimos, a tua iniciativa e o seu projeto. Obrigado, Otávio. E quando você falou, nós aqui com o nosso escritório de advocacia, às vezes na hora de um inventário, nós precisamos lá, que vai medir a terra, que vai fazer tudo, aquelas orientações. Então, igual você colocou, não tem como ser sozinho, tem que ser unido, dentro da sua profissão, orientando e ajudando, estendendo a mão para outro. Otávio, se você pudesse dar um conselho para alguém que quer começar a empreender no setor agrícola, qual seria? Olha, na situação que está hoje, a primeira coisa que ele tem que fazer hoje, ele tem que sentar, por mais que ele tenha sua competência, tá? Ele procure uma pessoa que esteja ligado ao agro, se ele estiver nesse meio do agro. Trace os pontos fortes, pontos fracos e as oportunidades do negócio que está tendendo a empreender. Se ele fizer isso aí, procure também uma pessoa competente que pode orientar ele e fazer um planejamento estratégico para aquele empreendimento que está se propondo a fazer. Então, o conselho está dado aí. E eu já, pegando o que ele falou, já te aconselho, procura a Projeporã. Que aí, então, você não vai errar. Se errar, vai ser o mínimo, mas vai ter uma boa orientação. Agora, trazendo assim um pouco de descontração para o nosso programa, nós queremos conhecer o lado mais leve
E curioso da sua trajetória, Otávio, e da Progeporã. Existe alguma história engraçada ou curiosa que você possa compartilhar sobre a trajetória da Progeporã ou um ponto marcante na sua vida ou da Progeporã? Olha, são 39 anos. Né? Deve ter muito, né? Teve muitas, né? Mas, assim, Uma você acabou falando na hora que eu falei, ó, eu ia fazer essa pergunta, ele já falou. Quando você disse que você teve na casa, foi para fazer um negócio agrícola, e de repente você viu lá uma criança com um autista. Isso é um ponto marcante, eu acho, né? Então eu penso que, igual você falou, tantos de repente não vem na hora, mas esse para mim ficou. São coisas assim que a gente. Às vezes para vocês é tão natural que vai fazendo no dia a dia e às vezes nem tem dimensão do impacto, né, que possa trazer, né? São coisas assim marcantes que a gente eu sempre tenho na minha mente, Lourdes, meu pai sempre falava que você tem que sonhar com o olho aberto. Né? Opa, sonhar com... Isso é uma coisa marcante. E a gente fala, pô, mas pai, sonhar com o olho aberto, você tem que dormir. Não, tem que sonhar com o olho aberto. E assim, um dia, partiu de uma coisa, eu e o Rubens, nós conversando, e projeto empreendedor, que não sei o quê, tá. Aí um dia chegou, nós começamos a conversar dentro da Progeporã, falando, nós vamos criar galinha, então. Daí começamos a dar risada, né? Uhum. Aí saiu os aviários, aí vamos criar porco. Então, é coisa assim, simples assim, é tão coisa assim, que partiu de uma gozação e se concretizou. E concretizou, né? o que seu pai dizia, sonhar com os olhos abertos. É uma coisa assim que a gente... E foi. Apesar de tudo, sabemos que a história de qualquer empresa é composta por momentos bons e também por momentos difíceis, né? Qual foi o maior desafio enfrentado pela empresa e como ele foi superado, que se tornou um aprendizado? Teve lá um momento difícil, mas daquele difícil, hoje é uma lição. O mais difícil nosso foi aqueles planos de governo. Ali onde nós não tínhamos uma moeda, que você saiu ali, plano real, ali com Sarney, que você... foi trocando, foi trocando. Quando chegou ali no Itamar, nós não tínhamos uma moeda que chamava URV. Tudo era URV. Mas qual valia essa URV? E aí veio um plano real, você teve que se adaptar a isso aí. E nós chegamos naquele momento que eu acho que difícil, nós achamos que a Progeporã ia fechar ali. Olha. Tá? Aí o que nós temos que achar uma alternativa para que nós pudéssemos sobreviver e os nossos produtores também sobreviverem. Era vocês aprenderam junto com ali eles. Foi o maior desafio nosso. Nós vimos que nós íamos parar ali. Isso em 1994. Nossa! E nós tínhamos outro desafio. Tá? Esse foi o maior desafio da minha vida. Tá? Eu relutei e me botaram eu como secretário de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente. Tudo em você. Eu nunca tinha entrado num poder público. Nossa. Tá? Esse foi o maior desafio. E aí você não tinha moeda também. Tá? E o prefeito também não era político, ele era um empreendedor também. Então, aí foi o maior desafio. E desses desafios, o que você traz para hoje? Para hoje que nós conseguimos triplicar a arrecadação do município, né, na época, e a Progeporã foi primordial nisso aí, que nós trouxemos um planejamento estratégico de dentro da Progeporã para dentro da prefeitura. Olha aí. E o que está hoje, até hoje aí, de receita, foi esse planejamento estratégico lá de 94. Então, quer dizer,
aquele sofrimento daquela Daquele crise ali, sofrimento, tá aí, hoje tem um fruto resultado até hoje. Até hoje. Isso é interessante. Otávio, se você pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente nessa trajetória empresarial? E essa mudança seria significativa? Eu voltaria. Eu seria mais, assim, audacioso nos planos meus. Seria mais audacioso? Audacioso. Nossa! Tá, porque eu fui, assim, teve momentos que fui muito medroso. Principalmente nos anos de 2002 até 2005. Tá? Nossa! Tá. Então, ali você seria mais audacioso. Eu dei uma recuada, mas se eu fosse mais agressivo, eu teria me dado melhor, mas eu não me arrependo. Não, mas quer dizer, a Projeporã está aí, você está aí também. Tá. Isso. Nós falamos agora há pouco da questão do clima, né, a sustentabilidade. Como a Projeporã integra práticas sustentáveis em seus projetos, garantindo a harmonia entre inovação, tecnologia e também preservação ambiental. Tá. Isso aí é uma questão integrada, tá? Como você bem diz, tem que ter harmonia. Então, o que é? A questão de clima está voltada para todas as coisas que você faz é uma questão sustentável, tá? Uma questão sustentável. Então, hoje você tem tecnologia para tudo que nós da Projeporã temos para oferecer. Tecnologia para uma implantação de uma cultura de forma sustentável, que seja um manejo correto de solo. Nós temos a questão através de um plantio direto, de uma forma correta, rotação de culturas e tudo. Hoje, por exemplo, nós temos aí o governo do estado oferecendo aí até 2030 a questão do carbono neutro. Nós temos condições de estar oferecendo aí condições de melhor também para essas condições, tá? E dentro dessa harmonia aí de forma e aí entra o clima, tá? Nós temos que achar alternativas em conjunto com a pesquisa, formas de amenizar essa questão de estresse hídrico, seja com materiais que vão surgir aí, tá? Que vai nos proporcionar isso aí, e seja com com práticas culturais também, que nós podemos implementar para que podemos amenizar isso aí também. Otávio, e dentro da família, 2 filhos agrônomos, a esposa também trabalhou na área na época da Empaer, isso é importante para o seu sucesso da Projeporã, os familiares? Sim. A influência da agronomia gerou o convívio, nossos filhos, até nós tentamos tirar os filhos fora, mas não teve jeito. O mais velho veio para a agronomia, o segundo veio para a agronomia, e agora o que nós estamos fazendo agora? Eles estão envolvidos dentro do sistema. O Caio e o Fabrício trabalham conosco dentro da Projeporã, e a gente estamos tão envolvido dentro do agro que nós temos hoje envolvido com suinocultura, e eles estão envolvidos dentro da suinocultura, os dois, né? E se Deus quiser, no máximo aí 2 anos, eles já estão trabalhando nisso. Vou sair fora da atividade, assim, mas eles vão comandar tudo e já estão comandando. Muitas coisas, eles estão nas tomadas de decisões, então nós estamos fazendo uma sucessão familiar caseira, vamos dizer assim. Isso é bom. E a Márcia, ela tem nos ajudado muito nisso aí, nessa parte de apoio de logística, né? Por ela ter trabalhado
vários anos dentro, junto conosco na Empaer, depois dentro da Secretaria de Fazenda. Então, essa parte burocrática, ela tem nos ajudado bastante, né? Então, isso nos ajudou bastante e tem servido, assim, de nos unirmos mais a família dentro do agronegócio também, num todo. Otávio, a gente está chegando ao final, agora você está livre para deixar uma mensagem aos seus clientes, não só os clientes, mas a todos os produtores, para a nossa comunidade, não a comunidade, mas o nosso Brasil, e aonde quer que hora mais vai chegar. Tá. Primeiramente, eu quero agradecer a você, a esse programa que você está trabalhando, por ter essa oportunidade para a gente colocar as nossas ideias, conversar um pouco sobre o agronegócio. Sim, que corre nas nossas veias. Com certeza. E o nosso município não fica atrás, né? Sim. E dizer aos nossos mais de 90 parceiros, né? Que eu não falo clientes, mas parceiros, né? Aos nossos parceiros de instituições financeiras, né? Que o Banco do Brasil, as cooperativas de crédito, Sicredi, Sicobi, Crestol, e aí vai, os bancos aí, Santander, Bradesco, e aí vai, todo mundo que nós prestamos serviços, parceiros, a JBS, a Alfa, BRF, e aí vai. Então, eu só quero agradecer e deixar a mensagem que nós nunca podemos perder a esperança nesse país. Isso. Esse país é grande e é um país rico, tá? Por mais que você vá nos outros países e olha, você fica lá um dia, 2 dias, você fica doido para voltar para o seu país. Pela sua cultura, pela sua comida, pelo seu tudo. Então, o nosso país é pujante, é rico. E nós temos que valorizar aquilo que nós temos em mão. Por mais muito que nós temos, e nós passamos muitas condições às vezes, mas nós temos que valorizar aquilo que nós temos em mão. Nós temos que valorizar coisa melhor que nós temos na nossa vida. O que é? Família. A família é a base de tudo que nós temos. E nós temos que valorizar isso. E, além de tudo, a Progeporã, sempre eu e o Rubens falamos que ela é uma família. E nós valorizamos essa família, que é a Progeporã, tá? Quem saiba, daqui mais uns dias, os nossos filhos também continuam com ela e valoriza ela como família, tá? Isso que nós pensamos, e que esse município de Itaporã e os nossos governantes também tenham na consciência que esse município ele é rico, tá? Que o PIB dele é o maior PIB do estado e que esse município ele é pujante e que ele pode nos proporcionar várias frentes de produção, várias frentes de trabalho, e pode dar retorno de vários produtos que nós imaginávamos. E nós podemos triplicar, multiplicar a nossa rentabilidade, e essa população aqui ela pode viver muito melhor do que tem hoje. Nossa, muito lindo. Nós chegamos ao final da nossa conversa, do bate-papo aqui com o Otávio, da Progeporã, que é patrocinador nosso. E ficamos, eu acredito que você também, com uma forte lição de perseverança, inovação e comprometimento com a sustentabilidade e a tecnologia no campo. A trajetória da Progeporã e o exemplo do Otávio nos mostram que é possível transformar desafios em grandes oportunidades.
Então, nós agradecemos imensamente a sua participação, Otávio, e por compartilhar tantos ensinamentos com o nosso público. E quero agradecer você que acompanhou a nossa conversa até agora, e agradecer o nosso patrocinador oficial Móveis Plaza. E você e também os nossos outros patrocinadores, a Projeporan. E quero também que você dê um like se você gostou, compartilhe, se inscreva. E eu te encontro no próximo episódio. Ora mais com Lourdes Estruziati. Ei, gostou desse episódio? Então se inscreva no canal e dê uma espiadinha no que vem por aí. E assim, quais os tipos mais comuns aí no seu dia a dia, aqui na nossa região aqui? Na verdade, Lourdes, esse aí é uma estatística que é a nível nacional, né, e até mundial. Então, Dourados, nossa região, fala-se muito dessa situação, mas ela segue a estatística nacional, né, os números a nível nacional. Certo. Mas bem lembrado que existe o câncer de mama masculino, claro que num número bem menor. Também, por outro lado, os métodos diagnósticos mais eficientes, muitas vezes nem se fazia o diagnóstico e hoje está se fazendo o diagnóstico, que você sabe que o homem conseguiu já, a gente já tem o genoma humano todo decodificado. Sim. Então já existem testes testes genéticos que você vai ver a alteração daquele gene que favorece o câncer de mama. Essa história familiar muito forte, as pessoas, todos os parentes de primeiro e segundo grau deveriam fazer o teste genético para ver se tem alteração. Mas e se você tem, por exemplo, um teste genético do pulmão, que vai ver que você tem a predisposição para pulmão? É sequenciado, né? Enquanto a população pode fazer a cada 2, 3 anos, essa pessoa a cada 6 meses, porque aí o que eu vou querer fazer? O que nós precisamos? É pegar na fase inicial. Pegar a chave da cura do câncer, do tratamento, é na fase, você detectá-lo na fase mais inicial. Ora mais com Lourdes Estruziati. Oferecimento: Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Capricho, criatividade, qualidade e inovação. Inovar, transforme seus sonhos em conquistas. Projeporan, sua parceria no campo e nos negócios. Ideal, o material ideal para sua construção é aqui. R1 Modas, aqui a exclusividade é você.